What's up, guys? I just want to let you know that I want to follow myself, you know? I want to actually believe in myself. Yes, I need to. I don't know how to do this. My son, I'm concerned about his own safety. It seems like he's a little delusional. I know what's right for me. There's I just heard like shots fired. I know that they can change me. But the thing is, that's not being healthy, you know? I used to think that I needed steroids to be this thing, to be this symbol, to be this lie. Sounded really. How many did you hear? It was like one and then We're all the same, though. Peace out. Peace. O jovem nesse vídeo é Austin Harrouff, de 19 anos, um estudante promissor e talentoso jogador de futebol, ou pelo menos costumava ser. Porque apenas 3 dias depois de postar esse vídeo, ele alegou ter sido dominado por espíritos caninos, o que, segundo a polícia, o levou a cometer um crime terrível. O que é mais intrigante nesse caso é o fato de que Austin documentou toda a sua vida em vídeos do YouTube. Nesses vídeos, ele falava, entre outras coisas, sobre dicas de treinos e costumava cantar karaokê em seu quarto, com suas preferências musicais muito peculiares. Demonstrando claramente que seu estado mental já não estava completamente normal, podemos ver que Austin já demonstrava sua personalidade sombria há muito tempo. A própria descrição de seu canal do YouTube já nos dava uma boa dica. Eu tenho um lado psicopata e um lado normal. Perdi a cabeça. Ajude-me a encontrá-la. Mesmo com tantos sinais de alerta, parece que ninguém notava que o jovem estava entrando em um estado de confusão mental e que isso o levaria a um ataque brutal. Até hoje, as pessoas se perguntam como um jovem aparentemente feliz e normal poderia se transformar em uma besta humana. É o que vamos descobrir no vídeo de hoje, então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no canal clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E caso ele não envie a notificação, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Austin Harrouff nasceu no dia 21 de dezembro de 1996 em Júpiter, uma cidade localizada no estado da Flórida, no condado de Palm Beach, nos Estados Unidos. Seus pais eram Wade e Mina Harrouff, que se divorciaram. Devido a isso, ele morou principalmente com sua mãe, e na adolescência se destacou no ensino médio, participando de uma turma especial para alunos bem dotados. Além disso, ele realizava diversas atividades extracurriculares, sendo titular do time de futebol da escola. Considerado um rapaz bonito e popular, Austin não tinha nenhuma dificuldade para fazer novas amizades. Inclusive, o seu sonho era trabalhar na área médica seguindo os passos de sua mãe, pai e avós. No entanto, a coisa que mais lhe deixava feliz era compor e cantar suas músicas. Então, no ano de 2016, ele começou seu primeiro ano na Universidade Estadual da Flórida. Em pouco tempo, foi aceito na Fraternidade Alpha Delta Pi, que aqui no Brasil seria uma espécie de república estudantil. Austin parecia ter se acostumado rapidamente com sua vida acadêmica, mas era considerado pelos outros colegas como um rapaz bastante tímido e muito quieto nas aulas. Por outro lado, suas notas eram excelentes. Ele teria um futuro muito promissor, no entanto, no verão daquele ano, começou a demonstrar alguns traços de desequilíbrio emocional.
Sua mãe chegou a relatar o seu comportamento estranho naquela época, dizendo que ele estava cada vez mais irregular e não se parecia em nada com aquele jovem amável que ela havia criado. Austin passou a dormir cada vez menos e ficou obcecado em ajudar os seus colegas, como se aquilo fosse sua obrigação. Ele se importava tanto em ajudá-los que muitas vezes era bastante intransigente. Para muitos, aquele comportamento do jovem era uma forma de chamar a atenção, para mostrar que ele era capaz e inteligente. Seus vídeos que ele estava postando no YouTube ficaram cada vez mais sinistros e inquietantes. No dia 13 de julho de 2016, apenas um mês antes do ataque, ele postou um vídeo onde mostrava como recarregar uma arma de fogo. Depois, ele se filmou andando com a faca dentro de casa. Alguns dias antes de postar seu último vídeo, ele compartilhou um clipe dele mesmo cantando uma música muito estranha. Sua mãe, Mina, estava muito preocupada com o comportamento bizarro de seu filho e ela chegou até mesmo a ligar para seu ex-marido após encontrar algumas composições no diário de Austin, composições essas que eram muito bizarras. Uma dessas letras dizia o seguinte: "Você sabe como é ter tanto medo de falar? Se tornar um valentão porque todos os valentões te intimidaram? Cara, eu só queria ser aceito. A ansiedade que sinto dentro de mim parece que me faz sangrar por dentro. Sinto tanta dor e vergonha toda semana." Austin estava lutando contra seus demônios internos, mas haviam muito mais coisas estranhas em seu histórico de buscas. Meses antes do ataque acontecer, ele havia pesquisado sobre várias coisas, entre elas estavam as seguintes: como saber se estou ficando louco? Eu posso morrer se não dormir? Qual o sentido da vida? Quem eu realmente sou? Eu posso controlar o que estou pensando? Já no dia 16 de agosto de 2016, Austin confessou a sua irmã que ele poderia se tornar imortal, se transformando em meio homem, meio cavalo. Assustada com isso, sua irmã o encorajou a procurar a ajuda de um terapeuta, sem saber que sua mãe já estava pensando em solicitar a Lei Baker da Flórida. Essa lei basicamente permite que uma pessoa com algum tipo de transtorno seja forçada a se internar por 72 horas para ser avaliada por uma equipe de psiquiatras. E assim, se a pessoa apresentar risco à integridade física dela ou de outra pessoa, a mesma poderá ficar internada compulsoriamente ou ser liberada e acompanhada por um terapeuta especializado. Infelizmente, não deu tempo dele receber o tratamento que precisava, e naquele mesmo dia, Austin se transformou em um monstro. Durante a noite, Austin saiu para jantar com sua família em um restaurante. Enquanto a família esperava pela refeição, ele ficou revoltado com alguma coisa que não foi explicada e simplesmente saiu do local sozinho. Saindo do restaurante, ele foi até a casa de sua mãe, onde bebeu 1 litro de óleo misturado com queijo parmesão. A mãe dele o encontrou e o convenceu a retornar para o restaurante. No entanto, não demorou muito para que Austin entrasse em uma discussão com seu pai e logo saísse do local novamente. Como Mina ficou muito preocupada com o estado em que seu filho se encontrava, ela resolveu ligar para o serviço de emergência. My son, he's kind of taken off, and I'm concerned about his own safety. How old is he? Acting a little strange. 19. It seems like he's a little delusional, and he was out to dinner with his dad today, and he took off, and we're just, he was with his sister, and he says, he feels immortal and like a superhero, so I don't know what's going on with him. Enquanto isso, a 5,5 km de distância, John Stevens, de 59 anos, e sua esposa Michelle Stevens, de 53, estavam tendo uma noite relaxante em seu local romântico preferido, a garagem de sua casa. Embora não fosse um lugar convencional para muitos, o casal de aposentados colocou uma TV e poltronas lá.
onde gostavam de assistir filmes juntos com a porta da garagem aberta. Todos da vizinhança sabiam que o casal gostavam de sua garagem e sempre os cumprimentavam quando passavam pela calçada. Um de seus filhos disse o seguinte sobre isso: "Não era elegante, mas era um ponto de encontro. Aquela garagem sempre os uniu." Infelizmente, por volta das 21h20 daquela noite, uma chamada foi feita para o serviço de emergência e quem ligou foi Jeff Fisher, um vizinho do casal. Ele alegou ter sido acordado por sons estranhos e gritos vindos do lado de fora de sua casa e quando saiu para ver o que estava acontecendo, encontrou um jovem atacando Michelle em sua garagem. Segundo Jeff, quando ele foi até o rapaz que estava atacando a Michelle, esse agressor teria dito algo mais ou menos como: "Você não quer fazer parte disso", ou "Você não quer uma parte de mim". Teria sido algum dos dois. Então, sem perceber que aquele criminoso carregava uma faca, Jeff foi até ele e foi golpeado. Após uma breve briga entre Jeff e aquele agressor, ele teria conseguido fugir mesmo ferido e ligou para a polícia. E o rapaz responsável por aquele ataque era Austin Harrouff. Jeff não sabia se o que Austin usou para feri-lo havia sido realmente uma faca. Ele acreditava que teria sido uma tesoura ou outro objeto pontiagudo. Quando os policiais chegaram à residência dos Stevens, o que eles encontraram certamente irá assombrá-los por longos anos. Austin estava em cima de John Stevens, com os dedos como se fosse um anzol, puxando sua bochecha. Os policiais tentaram deter o rapaz com um taser e relataram que ele estava rosnando para os policiais. Sua boca estava coberta de sangue como se ele tivesse mastigado o rosto de John. O taser parecia que não fazia nenhum efeito. Austin estava completamente fora de controle. Devido a isso, eles resolveram usar um cão policial e finalmente o rapaz foi imobilizado. Infelizmente, já era tarde demais para John e Michelle, que foram declarados mortos ainda no local. Quando estava algemado, Austin disse para os policiais que havia comido uma coisa muito ruim e quando perguntado sobre que coisa seria aquela, ele respondeu: seres humanos. Já o vizinho do casal, o Jeff Fisher, foi levado para o hospital em estado grave, pois havia perdido muito sangue. Mesmo assim, após passar por uma cirurgia, ele felizmente conseguiu sobreviver. Austin também foi levado para o hospital com algumas lesões de um objeto pontiagudo e simplesmente os seus pulmões e fígado pararam de funcionar. Quando ele foi levado até a sala de cirurgia, teria sofrido várias convulsões por causa disso. Nunca ficou claro o que realmente causou as perfurações em Austin, ou mesmo porque seus órgãos estavam falhando, mas os policiais acreditam que ele mesmo se feriu antes do ataque. Exames de sangue mostraram que Austin havia consumido uma substância alucinógena desconhecida, e isso pode ter tido um efeito devastador em seus pensamentos e atitudes. Ele pode ter se ferido e, em um estado de confusão mental, atacou a primeira pessoa que viu pela rua. Mas, como foi dito, nunca ficou claro o motivo dos ferimentos e também a falha de seus órgãos. Foi teorizado que a substância alucinógena encontrada no corpo de Austin poderia ser uma droga chamada flaca, que é muito comum entre os moradores de rua. Essa droga causa excitação e euforia severas, e inclusive um de seus componentes é a acetona. No entanto, exames posteriores mostraram que o Austin não estava sob efeito de nenhuma droga. Mesmo assim, ele tinha uma grande quantidade de THC em seu organismo. O THC é produzido também pela maconha. Um colega da faculdade disse que Austin poderia ter tido um surto de raiva causado pelo uso excessivo de anabolizantes, embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente pela polícia. Incapaz de determinar o que Austin tinha consumido para deixá-lo tão fora de si, os médicos finalizaram o relatório afirmando que ele teve uma crise de esquizofrenia. Pouco tempo depois, uma teoria surgiu, onde afirmava que Austin entrou na casa dos Stevens e consumiu alguns produtos químicos que estavam guardados na garagem, como querosene e alvejante. Ao ser surpreendido pelo casal, ele os atacou.
Mas, infelizmente, nunca vamos saber o que de fato aconteceu, pois quando ele recebeu alta do hospital, afirmou que não tem nenhuma lembrança clara do que pode ter acontecido naquela noite. Na ligação que a mãe de Austin fez para o serviço de emergência, ela relatou que o filho estava delirando e disse que provavelmente aquilo poderia ser algum sintoma de esquizofrenia. Uma vez que a idade média para o início dos sintomas da esquizofrenia em homens é 20 anos, Austin se encaixava perfeitamente nesse padrão. A família dele notou seu comportamento fora do comum semanas antes do crime, e esses sinais seriam um alerta precoce de esquizofrenia, que incluem o seguinte: queda de rendimento escolar ou no trabalho, dificuldade em pensar com clareza ou se concentrar, suspeita de ou inquietação com relação às outras pessoas, falta de higiene pessoal, oscilação comportamental, crenças incomuns ou pensamentos distorcidos e, por fim, ter a sensação de ouvir, ver, saborear ou acreditar em coisas que não existem. As pesquisas que Austin fez em seu computador poderiam indicar muito bem que ele estava percebendo que seu comportamento não estava normal. Ao mesmo tempo que o Austin tinha uma grande sensação de medo e não conseguia dormir, ele se sentia invencível e imortal. Todas essas situações podem sinalizar que ele teve sim um surto psicótico. Depois de se recuperar de seus ferimentos, Austin foi transferido para a prisão, para aguardar a data de seu julgamento. Nessa época, ele pediu para ligar para o seu pai, e mais tarde as autoridades tornaram essa ligação pública. Hello? Hey, Austin. Hey, Dad. How you doing, buddy? I'm doing okay. I'm real proud of you. How you didn't answer any questions. Yeah. You're Well, good. how are you doing? I'm all right. Well, how's life? It's tough on us, Austin. We're not used to this. Am I gonna be okay? Yeah, you're gonna be okay. Just hard adjusting to jail. I know you need you need to get a Bible, Austin. I know. I asked for one. Do you have one? Are you getting me a therapist or anything? Yes, I plan on it. Everything's gonna be all right. I mean, don't worry about nothing. We're gonna get through this. Okay. Anything new on the news? Not about me, but anything new in the outside world? Yeah, there's a hurricane coming. Yeah, I heard. So I think I'm going to Tampa. You are? Yeah, I'm gonna put my boat up and stuff. Said I'll never give up on you. Okay. I promise. Okay. All right. You listen, Austin. You got to stay strong here now. I know. It's the toughest thing you've ever done. I know. But you got to stay strong. I'm just adjusting. I know it's going to be hard to adjust, but you'll get used to it. And we'll get the best thing we can do to. Huh? Do you know how long I'm going to be here? I don't know how it works yet, but hopefully we can get you into a mental place Yeah. as time goes on. Yeah. That's what the first step is. You think they can? Yes, I do. I'll spend whatever it takes to get you out of there. Okay? Okay. I love you, bud. I love you too. A voz de Austin durante a chamada com seu pai é muito fria e soa monótona às vezes. Isso é um sintoma negativo, demonstrando que ele tem uma diminuição de suas expressões emocionais, que infelizmente é outro sinal de esquizofrenia. Mais tarde, um psicólogo forense o avaliou e, de acordo com o relatório, Austin continua tendo alucinações sinistras, onde ele diz que há algum tipo de Deus intocável. E assim como disse a sua irmã anteriormente, ele acredita que é um ser meio humano, meio animal. Às vezes fala que é um cavalo, cachorro ou até mesmo um lobisomem. A avaliação concluiu que Austin estava completamente fora dos sentidos na noite do crime, onde apresentou um episódio psicótico agudo, tornando-o assim incapaz de distinguir o certo do errado.
De acordo com o relatório, Austin só conseguia se lembrar de alguns flashes do que teria acontecido naquela noite. Ele se lembrava muito bem da roupa que estava usando quando saiu para jantar com seus pais e também se lembrava do sentimento de ser indestrutível. Segundo o jovem, quando ele estava sentado na mesa com seus pais, ele sentiu que seria visitado pela morte, ou, como ele mesmo disse, o ceifador. Austin também se lembra de ter ouvido algumas vozes que mandaram ele sair correndo do restaurante em direção à casa de sua mãe. E se lembra também de ter passado por um local onde tinha uma garagem aberta com pessoas assistindo TV. Por fim, Austin disse ao psicólogo que a última coisa que lembrava era de estar atacando John. Depois disso, ele acordou no hospital. Após a avaliação, especialistas médicos consideraram que ele ainda era uma ameaça tanto para si mesmo como para outras pessoas. Como resultado, foi sugerido ao tribunal que ele passasse o resto de sua vida em um hospital psiquiátrico, ou então na prisão. A decisão dependia de como ele iria se comportar no tribunal. Se o juiz entendesse que ele não era responsável pelos seus atos devido à insanidade mental, Austin seria levado para ser tratado em um hospital psiquiátrico. Caso contrário, continuaria na penitenciária. O julgamento de Austin Harrouff foi remarcado várias vezes, pois o juiz responsável sempre pedia uma avaliação de saúde mental, e no final ele acabou sendo considerado inocente por motivo de insanidade. No entanto, possivelmente devido ao acordo que foi feito, ele irá passar o resto de sua vida em um hospital psiquiátrico. Porém, eu não consegui encontrar claramente essa informação na internet, somente que ele foi considerado inocente por motivo de insanidade. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. O roteiro desse vídeo também foi feito pelo Daniel do Paralelo Metafórico, então se quiserem, dê uma passada lá no canal dele porque vai valer muito a pena. Se você quiser também, se torne membro porque ajuda demais, além de ajudar o canal financeiramente, o seu nome aparece aqui junto com o nome de todos os membros. Então, se quiser, se torne um porque ajuda muito. Por hoje é só, até a próxima e tchau!